E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos seguir comentando sobre a polêmica de Vasco versus Santos no jogo de ontem na Vila Belmiro, que o Santos ganhou do Vasco por 4-1. Quem só olha o placar pensa que foi um jogo muito fácil pro Santos. Falaram que o Santos amassou o time do Vasco, que a gente sabe que não foi verdade. Quem viu o jogo sabe que o Vasco foi bem superior ao Santos no primeiro tempo. O Vasco dormiu em 2 minutos e levou 2 gols do Santos. Um gol do Santos foi de um pênalti, na minha opinião, volto a falar, na minha opinião, muito mal marcado. Então assim, cara, o jogo não foi isso tudo pro Santos. Depois o Vasco teve que se abrir completamente no segundo tempo. Ramon Dias colocou 2 centroavantes, perdeu o meio de campo tirando um meio campista para marcar. Então, assim, tudo foi ocasionado por conta de erros do time do Vasco, por conta de um erro da arbitragem, na minha opinião, volto a falar pra vocês. E no final das contas, o Santos ganhou o Vasco por 4-1, placar elástico, beleza. Parabéns aí ao Santos pela vitória, fiquem com os 3 pontos. Também teve a polêmica do Soteldo pisando na bola, que as pessoas não entendem que o Soteldo em momento algum fez um drible, que em momento algum o Soteldo tentou fazer algo que realmente fosse plástico ou bonito pro futebol. A única intenção que ele teve naquele lance foi de menosprezar os seus companheiros de trabalho, que são os jogadores do Vasco, que apesar de serem hoje adversários dele, amanhã podem ser companheiros de equipe. Ele também quis menosprezar a instituição Vasco da Gama, como o Santos. As pessoas que estão hoje no comando do Santos a todo momento criaram esse clima de rivalidade, de hostilidade com o time do Vasco, com provocações nas redes sociais, com provocações nos estádios, com provocações no estádio, o locutor deles inflamando esse ódio contra a torcida do Vasco, contra o time do Vasco. Assim, uma rivalidade que, cara, nunca existiu de fato. Vasco e Santos não são esses grandes rivais todos, não, são times que se enfrentam, que sempre mantiveram o respeito um com o outro. Esse respeito ontem passou completamente do ponto, porque não existiu. Assim, até é um jogo, rapaziada, que apesar das confusões, de erros de arbitragem, de reclamação, não tava um jogo violento, não tava um jogo ali realmente pegado, assim, de fato. Tava um jogo até tranquilo em relação a faltas mais duras, algo assim do tipo. Não tava aquele clima terrível dentro de campo entre os jogadores. Claro, obviamente, depois do que o Soteldo fez, um desrespeito. Sebastião Ferreira tomou uma atitude ali que talvez ele não deveria ter tomado. Mas, cara, pra vocês verem como foi claro isso, até o Mauro César, comentarista, que muitas vezes é clubista, que muitas vezes ele de fato demonstra seu amor, seu sentimento pelo Flamengo nos comentários. Vocês verem, chegou no ponto do Mauro César, a gente sabe que não é muito fã do Vasco, falar um comentário que eu concordei totalmente com ele, e que a gente vai ver aqui no vídeo de hoje. Sim, concordei totalmente com o Mauro César. O mundo aí virou de cabeça para baixo. Hoje eu concordo totalmente com o comentário do Mauro César. Vocês vão ver. Vai fazer hoje sua aposta em Botafogo versus Goiás. Tá confiante que o Botafogo vai vencer, vai voltar a abrir uma distância legal na liderança do Campeonato Brasileiro e ainda vai ajudar o Vasco a se manter fora do Z4 com essa vitória. Botafogo jogando no tapetinho, time ali praticamente completo pro jogo de hoje. Tá confiante na vitória do Botafogo? Aposta pela PagBet, melhores cotações possíveis do mercado, esporte humanizado 24 horas todos os dias. Acertou, tá pago, tu sabe que não tem erro. Show? Bora pro vídeo. O colunista Mauro César falou sobre o lance do Soteldo. Vamos ver o que ele falou sobre o lance do Soteldo, se eu concordo ou não com ele. Bora ver. Abre aspas. Subir na bola com o time ganhando e o Vasco já tinha sido prejudicado com um pênalti muito mal marcado, o jogador já estava com os nervos à flor da pele. Fecha aspas para Mauro César. Até aí concordo totalmente. Soteldo só subiu em cima da bola, só foi tirar aquela onda, aquele barato, porque o Santos estava 3-1 em cima do Vasco. Eu duvido se o jogo tivesse empatado ou se o Santos estivesse perdendo, ele faria aquilo. Beleza? E aí, pô, obviamente, no vestiário do Vasco no intervalo foi muito comentado sobre o pênalti. E sobre tudo que estava acontecendo. O Santos ter ido na CBF dias antes do jogo. Vem aquele senso de injustiça, tu começa a se sentir injustiçado. E além de tu se sentir injustiçado, tu tem que ver o outro cara tirando um barato com a tua cara.
Assim, se o Soteldo tivesse pedalado na frente do jogador do Vasco, tivesse passado. Se ele tivesse tentado dar uma carretilha, tivesse passado. Se ele tentasse dar um chapéu, cara, um lençol ali, tivesse passado, ok. Ele tá fazendo um drible de fato. Pode estar buscando gol, pode estar buscando um cruzamento, alguma coisa objetiva. Subir em cima da bola, as pessoas não estão sabendo diferenciar. Estão colocando no mesmo parâmetro como se fosse, sei lá, uma carretilha que ele tentou dar. Não, cara. Ele subiu em cima da bola unicamente para tentar menosprezar o seu companheiro de trabalho. Só isso que aconteceu. Vamos seguir aqui. Quando está ganhando, ele faz graça para tirar onda com os caras do Vasco. Faz sempre então. Cara, você não é o engraçado, o Globetrotter, o engraçadinho? Então faz todo o jogo. Faz fora de casa. Faz na casa do adversário. Aí não, faz na Vila Belmiro, com a torcida e o time ganhando. Um jogo que está fácil. Ah, para com isso. Concordo com o que disse o Mauro César, irmão. Concordo totalmente com as falas do Mauro César Pereira. Cara, o Soteldo só fez aquilo ali pra tentar tirar onda com o time do Vasco, irmão. E aí eu te pergunto, a troco de quê? Ele mesmo, na hora, se vocês perceberem, tem muita gente defendendo o Soteldo, se vocês perceberem, ele mesmo na hora admite, porra, errei. Ele teve um momento ali de lucidez e falou, porra, eu errei, cara. De fato eu errei. Qual era a necessidade de eu fazer aquilo? Nenhuma. Nenhuma. Porra, jogava o jogo, irmão. Vai lá, mete outro gol. Joga o jogo, mas sem necessidade alguma dele ir lá e tirar um barato com o time do Vasco. Mas aí cada um vai ter sua opinião, cara. Inclusive sobre o pênalti. Eu achei o pênalti extremamente discutível. Já vi vários lances no próprio Campeonato Brasileiro, muito mais graves. A gente tem contatos muito mais fortes dentro da área e que não são marcados pênalti, sequer são chamados para revisão. Se ele marcou pênalti naquele lance lá pro Santos, que beneficiou o Santos, dando 3 pontos pro Santos nesse jogo agora contra o Vasco, por que não foi marcado o pênalti que foi mais claro em cima do Pedro Raul no primeiro turno, Vasco e Santos? Então é um campeonato injusto, é um campeonato onde, por conta de erros que não são às vezes ali do próprio time em si, que acabam fazendo diferença no resultado, que acaba fazendo diferença na pontuação. Mas aí cada um vai ter sua opinião, como eu falei com vocês. Essa é a minha opinião. Dessa vez concordo com o que disse o Mauro César. Soteldo só foi tirar barato com o time do Vasco porque estava ganhando, queria fazer graça pra torcida, queria aparecer, queria ser o centro ali das atenções, os holofotes todos voltados para ele, e foi isso que ele conseguiu. Agora é o Vasco botar a cabeça no lugar. O Vasco tem que botar a cabeça no lugar, entender que esse jogo contra o São Paulo é mais uma final. Tem que jogar para ganhar em São Januário com o apoio da torcida e mostrar dentro de campo. Dentro de campo o Vasco tem que dar resposta. E é isso que tem que ser feito, beleza? Eu fico nessa, abração do Francesco, é nóis e fui!